A todos a paz do Senhor Jesus. No primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 16, no versículo 7, diz: Porém disse o Senhor a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Muitas vezes nós estamos assim como Samuel, querendo ver o provável aos nossos olhos, o provável à nossa vista, o provável muitas vezes aos nossos ouvidos. Queremos ver e achar que aquela pessoa que é mais bonita, ou que aquela pessoa que é mais eloquente, ou que aquela pessoa que se veste melhor, que tem o melhor estudo, esse é o escolhido de Deus, esse é a serva de Deus, ou esse é aquele que Deus vai usar a meu favor, ou esse é aquele a quem Deus verdadeiramente chamou, ou esse é o melhor, ou esse é o superior, porque os meus olhos veem isso. A minha carne tende para isso. Mas Deus é especialista sempre em chamar os improváveis. Ele escolheu Davi, pequeno, jovem, franzino, de gentil aspecto. Ele escolheu Pedro, sanguíneo, ansioso, sanguíneo temperamento, ansioso, nervoso. Ele escolheu Judas, o que o entregou, mas deu uma oportunidade a Judas. O que o entregou, o que o vendeu. Ele escolheu a João e a seu irmão, que em determinado momento queriam cair fogo do céu e consumisse todos. Foram chamados filhos do trovão, Boanerges, filhos do trovão. Ele escolheu a mim e ele escolheu a você. Talvez não sejamos as pessoas mais simpáticas do mundo, talvez não sejamos os mais eloquentes, talvez não sejamos os melhores da melhor família, mas ele escolheu também Gideão, da família mais pobre, de que tinha os menores recursos. Ele escolheu Abraão, de uma família idólatra, e o tirou daquilo e o fez o seguir, chamado de pai da fé. E nós muitas vezes estamos julgando os outros, apontando os outros, muitas vezes rejeitando os outros. Olha a cara dele, olha a cara dela. Olha o jeito dele, olha o jeito dela. Mas será que por trás desse jeito, por trás dessa cara, se esconde o quê? Deus viu que por trás de toda a pequenez de Davi, de toda a sua juventude, se escondia um grande soldado, um grande guerreiro e um homem chamado segundo o coração de Deus. Ele viu que por trás de toda a ansiedade de Pedro, nervosismo e tudo, quando ele derramou o seu espírito, foi um grande pregador, um grande líder para a igreja. Assim também como João, chamado de... Antes queria que caísse fogo do céu, consumisse todo mundo, mas depois foi conhecido como discípulo do amor. E quantos muitas vezes nós vamos ver por aí pela rua, onde nós estudamos, onde nós congregamos, por onde nós passamos, pessoas muitas vezes de cara fechada, pessoas muitas vezes sérias demais, pessoas muitas vezes até mesmo sorrindo demais. Nós achamos que essas pessoas são felizes. Mas muitas das vezes, muitos dos suicídios que nós vemos foram de pessoas que num dia nós vimos sorrindo, brincando, comediantes até, famosos, como Robin Williams, aquele outro de Hermes e Renato, cantores de sucesso, que depois do dia para a noite se entregaram àquilo do qual eles escondiam por detrás do sorriso. Muitas vezes por trás de uma cara fechada está muitas vezes alguém querendo companhia, alguém precisando de um abraço, alguém precisando de uma palavra.
Porque a palavra do Senhor vai dizer que um coração feliz formoseia o rosto. Mas cada um tem um caráter e uma personalidade. Mas um coração alegre formoseia o rosto. Às vezes aquela pessoa que você julga, por ser bastante séria, ela tem uma personalidade. Mas isso não significa que ela é infeliz ou que ela tem que deixar só. E muitas vezes aquela pessoa que está sorrindo precisa muitas vezes de mais assistência, de mais cuidado. Porque o pior é o que mascara. Mas o Senhor, Ele sonda o coração. Em Jeremias, no capítulo 17, no versículo 10, o Senhor vai dizer: Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo as entranhas, isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto de suas ações. Como nós dissemos, o Senhor, Ele esquadrinha o coração. Você está disfarçando, ou você está simplesmente sério, você tem uma personalidade, você tem um jeito de ser. Saiba que o Senhor esquadrinha o teu coração. Ainda que os outros venham apontar, julgar, condenar, Deus te amou primeiro. A palavra vai dizer que Ele nos amou porque nós amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Sabe, com a sua cara séria, com a sua cara fechada, Ele te amou. Com o seu sorriso, muitas vezes disfarçando uma tristeza, Ele te amou. Com muitas vezes uma alegria disfarçada, um choro, muitas vezes escondido, Ele te amou. E você não precisa andar assim, você não precisa viver assim. A palavra vai dizer: depositai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, com súplicas e ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. O pior é quando você vê uma pessoa que conhece a palavra, uma pessoa que vai aos cultos, uma pessoa que ouve mensagem, ouvir um ímpio dizer e atender: sai de perto dele, olha a cara dele. Sai de perto dela, olha a cara dela. Deixa. E a pessoa que conhece obedece. Mais ao ímpio, mais aquele que não conhece do que a própria palavra. E abandona aquele que muitas vezes tinha tanto para acrescentar na sua vida. Tinha tanto muitas vezes para cuidar da sua vida. Tinha tanto muitas vezes para acrescentar com conselhos, com experiências, ou muitas vezes para te completar. Saiba que Deus conhece o coração. Não fique triste se alguém te rejeitou, porque a palavra de Deus vai dizer que Ele não faz acepção de pessoas como homem. Saiba que Deus quer te dar a paz que excede todo entendimento. E a palavra de Deus vai dizer que as misericórdias do Senhor se renovam cada dia. Novas são a cada manhã. Saiba que Deus diz que o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Um novo dia vai amanhecer. Quantos tentaram passar à frente de Davi? Quantos irmãos? Samuel, profeta, fez passar à frente de Davi. Porque ao invés de perguntar para o Senhor, ele não é esse, é esse. Não, só pode ser aquele, é esse. Até o Senhor falar: olha, eu olho, não vejo como o homem vê, eu vejo o coração. Se aproxime, muitas vezes, daquele que você só está olhando a aparência. Se aproxime, muitas vezes, daquele do qual você só vê a cara fechada. Se aproxime de, muitas vezes, daquela ou daquele que você vê sorrindo sempre e acha que aquela pessoa nunca precisa de um conselho, nunca precisa de nada porque ela está sempre feliz. Na maioria das vezes não é assim. Precisamos mudar os nossos conceitos humanos, racionais, normais, preconceituosos, e pedir a Deus: Deus, me dá a tua visão, me faz ver como tu vê, me faz sentir como tu queres que eu sinta, me faz entender o que está por trás dessa cortina, da cortina dos olhos, do rosto da pessoa que está ao meu lado. E Deus vai te mostrar e vai te usar.
Que Deus nos abençoe.